O que é melhor, pensar ou ter um pensamento? Qual a diferença? Vamos conversar? Mas antes eu peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho para saber quando eu colocar mais vídeos e, por favor, deixe seu like. Gente, primeiro vamos começar sobre o que é pensar. Pensar é você manter o seu pensamento em uma só coisa, até o final. Pensar sobre alguma coisa é manter o foco nesta coisa desde o início até o fim. Ou seja, é o famoso pensamento focado. É o famoso pensamento que é restrito ali em uma área cerebral. E ter um pensamento? Ter um pensamento é você não focar em algo, é você pensar em várias coisas aleatórias. Seria o mesmo que a gente dizer do pensamento difuso, que é pensar sem concentrar em nada. Mas, afinal, o que é melhor? Pensar ou ter um pensamento? Nada é melhor. O ideal é que você alterne entre pensar e ter um pensamento, entre pensar e ter um pensamento, que seria alternar entre focado e difuso. Nós temos um vídeo aqui no canal sobre pensamento focado e difuso, dá uma olhadinha lá. Mas por que eu estou falando sobre ter pensamentos e pensar? E por que eu estou dizendo existe algo que seja melhor? Gente, se você achar e ficar só em pensar, em não sair de uma questão, a gente vai ter uma coisa aí chamada looping. A gente vai rodar e não sair do mesmo lugar. Isso pode ser muito ruim, muito dificultoso, se isso começar a ser em função de um pensamento negativo, por exemplo. Já se você estiver estudando e você estiver pensando e você estiver focado sobre um assunto específico, isso vai ser fantástico. Mas ficar muito tempo nisso, como eu já comentei, isso vai te desgastar. E ter um pensamento? Deixar e ficar aleatório, né? Deixando passar. Também, se for só isso, será prejudicial. Por quê? Porque você vai ter muita facilidade de se desconcentrar, devagar, de não focar, porque você está no pensamento difuso, ou seja, visitando várias áreas cerebrais. Agora, como é que eu posso usar isso ao meu favor? Eu vou dar um exemplo a você, um exemplo meu sobre quando eu fiz uma prova de mestrado. Eu fiz uma prova de mestrado na Universidade Federal da Bahia, em teatro, que é uma das minhas formações. E na época, eu não sei se você sabe, mas toda prova de mestrado ela é bem estressante. E eu não sei como são outras provas de mestrado, mas no caso do teatro, a gente tem 3 etapas. A primeira, que é de falar sobre o seu projeto e, de certa forma, defender se a sua ideia é interessante e tal. Depois, você tem uma prova. Essa prova tem dois tipos de provas, né? A prova que é escrita, relacionadas a técnicas teatrais e o seu conhecimento de técnicas teatrais e seu conhecimento sobre peças de teatro, e tem também a prova de idioma, tá? E eu escolhi o francês. Eu não gosto do idioma inglês e estudei francês um bom tempo na minha vida no passado. Só que tinha muito tempo. Eu tinha feito 3 anos de francês na Aliança Francesa por volta de 86, 87, 88.
Depois eu fui para eu trabalhava numa multinacional, que é o Banco Francês, que é o Crédit Lyonnais, e eu fui para o Banco de Boston, que não tinha nenhum interesse em que eu saísse mais cedo para ir para uma aula de francês. O que ele interessava é que eu aprendesse inglês. Então, aí eu fui deixando o francês mais de lado. Mas o mais importante é te dizer que eu não estudava francês desde 1992. E eu fui fazer a prova de mestrado quando eu voltei a morar em Salvador em 2004. Olhe quanto tempo eu não estudava francês. Eu estou te contando tudo isso para te dizer que, sem nenhuma informação, eu usei o estudo blocado, que é alternar entre o pensamento focado e o pensamento difuso. Foi uma prova muito cansativa, eu nem preciso dizer que não foi, né, e tal. Mas eu não tinha estudado nada, surgiu a oportunidade e eu fui à luta. Tá? As técnicas e a prova de peças teatrais era uma coisa que eu sempre li ao mesmo tempo um livro de técnica teatral e uma peça de teatro. Estava sempre lendo, tinha bastante conhecimento sobre o assunto e as perguntas que caíram foram muito relacionadas a coisas que eu já sabia e peças de teatro que eu já conhecia bastante. São os clássicos, enfim. E aí chegou no francês. Ah, meu Deus! Então a gente tinha dois textos. Um era um texto sobre mídia televisiva em francês e o outro sobre teatro também, mas ali ia fazer a parte técnica, né? A gramática do francês. Eu peguei as duas provas, já estava exausta das outras provas e... esqueci de falar da parte prática também que ia ter, né, de teatro. Enfim. Aí eu fui fazer. Quando eu peguei, eu olhei e disse, meu Deus, isso aqui é grego, não é francês, eu não entendi nada. Eu disse, meu Deus. Parei, respirei um pouco, fiquei olhando a janela, ou seja, fui do focado para o difuso. Comecei a fazer a prova e aí foi que eu comecei a aplicar a técnica sem saber, porque na época eu não era da área de desenvolvimento humano. Eu comecei a dar uma geral na prova. Quando eu vi a prova, eu peguei, olhei a primeira, não consegui responder. A segunda não consegui responder. A terceira não consegui responder, a de gramática. Eu disse, me ferrei. Aí eu disse, eu vou procurar as mais fáceis. Nas mais fáceis são o pensamento difuso. E o que eu precisava mais me concentrar era o pensamento focado. Aí foi para o outro texto, que era sobre mídia televisiva, que eu não conhecia nada em francês. Ou seja, termos em francês mais difíceis, eu fui para lá. E aí eu comecei a ir das mais fáceis para as mais difíceis. De repente, comecei a responder. Fui respondendo, passei para outra, respondi. 95% da prova. Gente, usei o pensamento focado e difuso mesmo sem saber. E isso, gente, são coisas que nós sabemos já que já estão dentro de nós. Porque é de praxe do pensamento ele focar e ele ir para o difuso. Então, se você é aluno vai prestar OAB, se você é aluno de concursos, se você vai fazer provas para vestibular, medicina, residência, o que quer que seja, aplica a técnica Pomodoro, que é a principal técnica que trabalha com pensamento focado e pensamento difuso. Que é a técnica Pomodoro. São 4 tempos. Você estuda 25 minutos concentrado, 5 minutos pensamento difuso, distrai um pouco, faz outra coisa. Volta, 25 minutos focado, 5 minutos, distrai, faz outras coisas. E assim vai durante 4 blocos de 25 minutos. Bem, pesquisem, porque a técnica Pomodoro você encontra facilmente, tá? Na internet. E se esse conteúdo for interessante para você,
por favor, encaminhe para pessoas que possam se beneficiar, porque a ideia aqui é que a gente possa criar um mundo melhor e com uma humanidade mais harmoniosa. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá!